Nós vamos conversar agora aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o secretário estadual da Habitação aqui de São Paulo, Flávio Amari, né? Para entendermos aí o impacto, né, da pandemia no setor e também trazer notícias relacionadas a essa questão da moradia, né? Que tem tudo a ver com o momento em que estamos vivendo. Flávio Amari, secretário da Educação, conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Tudo bem, secretário? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Agostinho. Um prazer falar com vocês. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Gente. Um prazer participar com vocês na Rádio Bandeirantes. Só uma retificação aí, Pedro. Você falou de secretário da Educação, ainda estou na habitação. Olha só. Uma confusão aí, mas você sabe, obviamente, a gente se conhece há bastante tempo, mas acho que foi só uma figura de linguagem aí, uma confusão. É que a gente acabou de fazer uma entrevista, viu, secretário, com a Priscila Cruz, do Todos pela Educação. Falamos muito sobre educação, acho que a educação ficou na minha cabeça aqui, mas é o secretário da Habitação, por isso vamos falar de moradia, vamos falar dos impactos nesse setor. O Flávio Amari é um conhecido aqui do ouvinte da Rádio Bandeirantes, foi presidente do Secov, conhece muito do setor e está aqui também para nos auxiliar com essas questões. Secretário, foi anunciada a extinção da CDHU, né? Como é que está o atendimento habitacional aqui no estado de São Paulo? Algum prejuízo com a extinção da CDHU? Quais são as informações aí que o senhor tem sobre esse assunto para passar aqui para o nosso ouvinte, hein? Nenhum prejuízo, Pedro. Na verdade, toda a política habitacional, ela é exercida ainda, e na verdade é um processo de extinção, foi autorizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no ano passado, final do ano passado, a autorização para extinção. Na verdade, já é um processo, são 300 mil mutuários que pagam a sua prestação ainda, mas o objetivo desse projeto de lei enviado pelo governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, à Assembleia Legislativa, já sancionado, já em vigência, foi buscar recompor o caixa do Estado, que estava um déficit de 10 bilhões de reais, e esse projeto de modernização administrativa faz com que a gente tivesse capacidade de investimento, cortando também o custeio da máquina pública, inclusive na própria CDHU, mas sem prejuízo nenhum para a população. Pelo contrário, quando a gente gasta menos no custeio da estrutura, nós temos mais recursos para gastar, na verdade, no investimento, gerando emprego e principalmente o sonho da casa própria. Então esse é o objetivo, e nada vai atrapalhar a vida das pessoas, continua todo o atendimento, mas a máquina fica mais enxuta. A gente gasta menos com a estrutura para poder gastar mais com o que importa, que é a casa para as pessoas. Secretário, prazer tê-lo aqui conosco, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor, a gente passou por uma eleição municipal agora, e lógico que habitação é sempre um tema recorrente. Às vezes até se discute menos do que deveria pela importância desse tema. Mas se falou muito, por exemplo, de imóveis abandonados. Eu lembro bem da região central de São Paulo, do centro expandido de São Paulo. Houve quem dissesse que nós temos hoje algo em torno de 40 mil imóveis que estão abandonados, têm proprietário, mas estão largados, até facilitariam a especulação, enfim, foi o que foi dito, e que isso poderia de alguma forma ser utilizado como habitação popular, enfim, de alguma forma o poder público poderia utilizar esses imóveis. É isso mesmo? Existe algum projeto nesse sentido? Há como viabilizar uma medida como essa de recuperar e utilizar esses imóveis que estão largados, secretário? Tenho certeza que sim, Agostinho, e tenho trabalhado nisso em conjunto com a própria Prefeitura de São Paulo. Na verdade, construindo uma ideia para expandir para outras capitais ou outras cidades mais antigas de todo o Brasil. Isso não é um problema da cidade de São Paulo, mas das cidades antigas, onde os centros, na verdade, ficam mais vazios. Na ânsia de buscar proteger o patrimônio, muitas vezes nós engessamos o processo de produção habitacional ou até de investimentos como o turismo, que na área central de todo o mundo é usado muito e fortemente para o turismo. Na cidade de São Paulo, a hora que passa, e eu trabalho no centro de São Paulo, como vocês sabem, todos estão nos acompanhando, a Secretaria da Habitação fica no centro da cidade de São Paulo, ali a hora que passa depois das 7, 7h30, no início da noite, fica vazio. O objetivo, então, é povoar o centro. E assim foi feito com a PPP na região da Luz. A parceria público-privada, com a construção de mais de 3 mil unidades, nós estamos com mais 210 praticamente prontas, apenas aguardando uma data para fazer a entrega de mais 210 unidades. Mas o grande desafio, Agostinho, é a gente poder buscar uma legislação
e uma facilidade no licenciamento e da aprovação. E eu tenho trabalhado nisso em conjunto, como disse, com a Prefeitura, trazendo para uma discussão o CONPRESP, que é o Conselho que protege o patrimônio histórico municipal, o CONDEFAT, que é estadual, o Corpo de Bombeiro, o processo de licenciamento da Prefeitura, a própria Secretaria da Habitação, enfim, vários entes do Estado e do município que aprovam e licenciam os empreendimentos. E daí não é só habitacional, é de maneira geral, para que a gente possa ter um processo, um rito de aprovação e licenciamento mais rápido e mais importante para trazer, na verdade, o uso melhor dessas propriedades, que são, às vezes, públicas ou privadas. Mas o que importa é incentivar o investimento para que a gente possa ter uma melhor utilização dos imóveis na região central de São Paulo. E fazendo em São Paulo, isso se expande para todo mundo, eu tenho certeza. Secretário Flávio Amri, qual que é o déficit habitacional hoje no estado de São Paulo, né? Tem aquele programa Nossa Casa, né? Ele está funcionando, está reduzindo a fila está aumentando. Qual que é o balanço que o senhor tem? O déficit é bastante grande, são mais de 1 milhão de moradias que tem o déficit, mas não é só falta de casa. A gente é importante entender, Pedro, como nós já debatemos muitas vezes aqui, a composição do déficit, a regionalização do déficit. Eu diria para vocês que 60% desse déficit o aluguel é muito caro, a locação é muito cara. A gente tem que buscar o quê? Ampliar a oferta de imóveis, que é exatamente a ação que nós estamos tentando fazer no centro. Um outro é a moradia inadequada. Você não precisa construir uma casa nova. Você adapta aquela casa, constrói um banheiro, constrói um quarto, melhora o telhado, dá uma condição de habitabilidade. E nas próximas semanas nós vamos começar um programa novo, exatamente com essa finalidade. Já está estruturado toda a parte legal, a parte jurídica do programa, para que a gente possa fazer essa melhoria habitacional, construindo, como eu disse para vocês, um telhado melhor, construindo um dormitório adicional, porque também o déficit, um pedaço dele, 5%, é o adensamento excessivo, quando mais de 3 pessoas moram no mesmo cômodo. Ou seja, é importante entender a composição, a regionalização, para daí sim as ações. Isso vale para a Baixada Santista também, que é o maior déficit relativo do estado de São Paulo. E nós temos ali mapeado as regiões das palafitas, na região da Baixada Santista, Santos, Guarujá, Cubatão e São Vicente, ali mapeadas palafitas e já com terrenos identificados em parceria com os municípios, para que a gente possa também fazer investimento e remover essas pessoas, essa área que é degradante. É uma qualidade de vida muito ruim, se é que a gente pode até chamar de qualidade de vida. Eu fui pessoalmente visitar, inclusive, mais de uma vez, essa região da Baixada Santista. Aliás, sobre isso, sobre moradores em áreas de risco, habitações inadequadas, áreas de manancial, que existe muito, né? Infelizmente existe muito, por negligência do poder público, em muitos casos, mas por falta de opção na maioria deles, né? As pessoas não vão morar numa área de risco porque gostam de aventura, porque não tem outro local mesmo para morar. E a gente fica... E aí a mazela é enorme, né, Pedro, secretário e ouvintes, porque a pessoa está morando num lugar inadequado, às vezes áreas ocupadas indevidamente, que tem até propriedade, né? Tem um particular que é dono, e aí a gente assiste aquelas cenas, ainda assiste, de reintegração de posse, que é a cena mais degradante que eu me lembro de ver na TV, transmitindo ao vivo. É uma cena terrível, porque você vê o poder público usando de violência às vezes. Você sabe que os policiais também não estão com prazer para fazer, ninguém faz isso com prazer, mas enfim, a ordem judicial tem que ser cumprida. Nesse período de pandemia, secretário, há como se evitar esse tipo de cena? Porque a gente sabe também que você tirar a pessoa de um local, mesmo que invadido, mas para colocá-la no olho da rua, numa pandemia ainda mais, é algo cruel. Como é que o governo do estado tem lidado com essas situações, nesse período de pandemia em particular, secretário? Nós suspendemos as reintegrações de posse da Secretaria da Habitação, dos imóveis da habitação do Estado durante o período da pandemia. Foi uma decisão tomada. Eu defendo o direito de propriedade, eu acho que não é adequado a gente ocupar os imóveis privados ou públicos com invasões. Eu, inclusive, fiz uma resolução na Secretaria que os movimentos que invadem as propriedades, eles não têm o atendimento habitacional. Eu não acho justo as pessoas furarem a fila invadindo propriedade pública ou privada. Por outro lado, como você bem colocou, Agostinho, é degradante, é muito difícil. A gente, quando está na área pública, a gente sente também, porque tem um contato mais próximo ainda.
muito embora a minha atividade empresarial, antes de entrar no governo, a minha primeira participação pública foi durante o governo João Dória, está sendo durante o governo João Dória, eu sempre defendi o direito de propriedade e tive contato, sim, com as periferias, mas como secretário é diferente. A gente tem mais proximidade. Então, eu defendo, sim, o direito de propriedade e não acho que a forma adequada de você conquistar sua moradia é invadindo ou ocupando a área pública ou privada, furando fila de quem está esperando muitas vezes. Por outro lado, existem situações consolidadas, antigas, onde a gente tem que buscar fazer a regularização fundiária e fazer a melhoria habitacional. Muitas vezes, Agostinho, essas pessoas que moram em áreas de risco, elas saem de lá, o Estado dá uma moradia, uma parcela pequena, para eles irem para um lugar seguro, eles muitas vezes vendem e voltam para a área de risco. Isso aconteceu e acontece diversas vezes. Entendendo isso, nós estamos até buscando ver se a gente consegue até melhorar a condição de habitabilidade dessas pessoas que estão em área de risco, saindo da área de risco, para que eles possam morar no mesmo lugar, perto dos amigos, do comércio e regularizando aquela área. Só para você ter uma ideia, Agostinho, todos que nos acompanham, Pedro, todos que nos acompanham aqui na Band, na verdade, o programa Cidade Legal, que é o programa de regularização fundiária do Estado de São Paulo, tem 12 anos. Nos primeiros 10 anos, foram regularizados 38 mil imóveis. Nós, em apenas 2, já regularizamos mais de 32 mil, ou seja, nos 2 quase fizemos tudo que já foi feito nos 10, e nós vamos fazer muito mais ainda, até porque eu acredito, como você bem colocou, Agostinho, que essas áreas já estão consolidadas. Nós temos que buscar a regularização, entregar o título de propriedade para as pessoas e vamos começar ali a tornar um bairro legal, que as pessoas também tenham a obrigação, inclusive, de pagar os seus impostos. Imposto de propriedade, imposto na comercialização, imposto na doação, na transmissão e podendo, inclusive, ter esse imóvel com uma possibilidade de financiamento. Porque quando você tem a matrícula, o registro do imóvel do cartório, você pode até dar de garantia para obter um financiamento, para você poder investir no pequeno negócio. Então, é muito importante também a regularização fundiária e nós estamos investindo muito recurso e tempo, inclusive, nesse tema que é o programa Cidade Legal do governo de São Paulo. O governo do estado de São Paulo, o secretário, anunciou ontem, né, mudanças na reclassificação aqui das regiões do estado. Qual que é o impacto disso nesse setor, né, que o senhor comanda, que é o setor da habitação aqui no estado de São Paulo? O que muda daqui para frente? O estado de São Paulo, desde o início do Plano São Paulo, não paralisou em nenhum momento a construção. Obviamente com protocolos, com higienização, com sanitização, distanciamento entre os funcionários, mas as obras do Estado não foram paralisadas em nenhum momento. São mais de 32 mil unidades em construção hoje. Isso vale também para a iniciativa privada, que trabalhou com a construção durante todo o período de pandemia, respeitando os protocolos, mas São Paulo foi um dos 3 estados do Brasil que em nenhum momento paralisou a indústria da construção, a indústria de maneira geral. Em especial a indústria da construção, não houve nenhuma paralisação. As entregas mudaram. As entregas que no passado nós fazíamos com festa, com celebração, com abraço, com choro, com alegria, hoje essas entregas elas são feitas de maneira virtual, uma equipe mínima no local, mas nós mantivemos a entrega. Só no último mês de dezembro nós entregamos mais de 1.000 unidades, todas de maneira virtual. Algumas fazendo do próprio gabinete da secretaria, outras em conjunto com o governador João Dória, mas o cronograma manteve. E agora a gente tem visto um aumento da contaminação de novo. A gente viu a primeira semana de janeiro com crescimento forte, a segunda semana de janeiro com crescimento forte em número de internações, de contaminação e dos óbitos. E na terceira semana de janeiro, como foi apresentado ontem na entrevista coletiva pelo governador João Dória e toda a equipe do governo, a gente percebe um decréscimo ainda alto, mas um decréscimo em relação à segunda semana e à primeira semana de janeiro. Portanto, não houve aquela classificação de fase vermelha em todo o estado de São Paulo por todo o tempo, mas aquela solução em que a gente permite, em algumas áreas do estado de São Paulo, o funcionamento durante o dia e depois das 8 horas da noite, que se torna a fase vermelha, inclusive nos finais de semana, e mais 7 regiões do estado de São Paulo que foram para a fase vermelha, de acordo com os dados e os critérios estabelecidos no Plano São Paulo. Muito bem, conversamos nessa manhã aqui com o secretário da Habitação do Estado de São Paulo, Flávio Amari, trazendo aí uma perspectiva do setor e também informações, né, sobre a construção civil, a entrega de moradias, os programas que estão em andamento aqui pela pasta no Estado de São Paulo. Secretário, foi um prazer, um grande abraço para o senhor, até uma próxima, hein? Obrigado, Pedro, Agostinho, um prazer falar com vocês. Queria estar aí no estúdio com vocês aí. Vamos ver se em breve a gente pode voltar às entrevistas no estúdio. É sempre um prazer estar próximo de vocês aí, toda a equipe da Band. Gosto muito, um abraço especial a toda a equipe técnica também e aos ouvintes.
da Rádio Band. Um prazer falar com vocês mais uma vez. Um abraço. Obrigado, secretário. Fica o convite aí para quando o protocolo permitir, a gente voltar a trazer entrevistados aqui para o estúdio, né, Agostinho? Por enquanto, todos eles estão conversando com a gente de forma remota. Tem sido assim desde o início da pandemia, aqui na programação toda da Rádio Bandeirantes, né? Faz falta mesmo, né? Faz falta. É diferente você estar no tete a tete aqui com o entrevistado, mas acho que vai demorar um pouquinho ainda. Tenho a impressão que vai demorar um pouquinho.